Fala pessoal, pra iniciar aqui na área e hoje o espetacular Homem-Aranha de 2012. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, dá um like aí e bora pro vídeo, não, pro filme. O filme começa e a gente vê o Peter Parker ali pequenininho, tá brincando de esconde-esconde com o pai dele que tá ali numa sala. Ele fala pro Peter brincar lá, ele sai correndo pra ver umas coisas lá na sala dele. E lá a gente vê um monte de fórmula, umas aranhas. Então o pai do Peter, o Richard, deixa ele na casa do tio Ben da tia May e vai com a mãe dele embora. E depois disso eles nunca mais voltaram. E a gente vê agora o Peter adulto, que tá ali na escola. Aí aparece uma menina que pede pra ele tirar a foto do carro do namorado dela. Pelo amor de Deus. Então a gente também vê o Flash, que tá zoando ali um cara, e ele pede pro Peter tirar a foto do cara que tá sendo zoado. O Peter, ele nega. Só que então o Flash bate nele, aí aparece a Gwen ali pra acalmar a briga. Então na sala de aula, o Peter conhece a Gwen, eles trocam uma ideiazinha e tal. Então a gente já pula ali pra cena pro Peter em casa. Voltou em casa, aí ele tá ajudando ele de bem, que tá tendo uma inundação ali no sótão, o armazém, enfim, não sei. Eles vão ali pegar umas coisas velhas e o Peter acha uma maleta do pai dele. Aí ele mostra isso pra tia May e pro tio Ben, coloca ali na mesa. Eles falam que o pai dele era meio estranho, tinha um monte de coisa aí guardada. Então ali o Peter entra no quarto e vê ali que tinha algumas coisas, e entre essas coisas tinha uma foto do Richard Parker, o pai do Peter, e o Kurt Connors, que até ali o Peter não sabe que é o Kurt. Então nessas coisas ele acha uma pasta que tem algumas informações ali. O Peter ainda não sabe o que significa, então o tio Ben entra, ele conversa ali, falando que o Peter tá se tornando o pai dele, que isso é bom. Aconselho ele pro Peter. E, mano, esse tio Ben é muito legal. Então o Peter, ele pesquisa sobre o Kurt Connors, descobre que ele é da Oscorp, então ele decide ir pra Oscorp, ele se infiltra lá, tipo assim. Ele fala pra moça o que quer entrar pra ver o Kurt, e ela fala, então pega aí o seu crachá. Ela, tipo, deixa ele pegar um crachá, não tem nenhuma foto, não, nada, só pega qualquer crachá e vai. Então ele pega e vai, ele vê que a Gwen ali trabalha ali, é uma assistente do Kurt. Então o Peter ali conversa com o Kurt Connors, o Kurt admira ele porque ele resolveu uma conta ali. Então depois ele conversa ali com a Gwen, tá falando se ele tá seguindo ela, só que não. Então depois ali o Peter, a gente tem um cara engravatado ali que deixa uma pasta cair. E o Peter vai pegar pra ele a pasta. Ele vê que nisso tem a mesma conta. Então ele decide seguir o cara discretamente. O cara passa por uma sala e depois sai. Então o Peter entra nessa sala que tem um monte de aranha. E já sabe, né? O Peter é mordido pela aranha e vai virar um Homem-Aranha. Então a gente vê esse mesmo cara engravatado falando ali com o Kurt sobre o experimento do Kurt e do pai do Peter, que era aprimorar a raça humana com tipo, colocar um DNA de animal pra aprimorar e tal. E o cara engravatado fala que ele já tem que começar os testes disso. E o Kurt fala que ainda não dá. Então o engravatado tá pressionando ele ali. Então a gente vê o Peter que tá conversando com a Gwen quando é mordido e ele vai embora. Então o Peter, ele desmaia ali no metrô. Aí o cara acorda ele com a garrafa. Ele acorda, sobe ali no teto do trem, do metrô, né? Então ele começa sem querer machucar os caras usando os poderes dele. Isso é bem legal. Então ele chega ali em casa, meio atrasado. Ele até tem um reflexo de aranha ali. Tá falando com a tia May, do nada, um mosquito. Ele pega o mosquito. Ele até come uns bolos de carne da tia May, que não gosta muito. E a gente vê o Peter no banheiro. E tem uma teiazinha de aranha no pescoço dele grudado. Isso é bem agoniante. Então ele tira. E vê ali, a gente vê a aranha morta. Então a gente vê o Peter no outro dia. Ele acorda e vai ali no banheiro escovar o dente. Ele tá tudo errado. Ele sem querer quebra o banheiro com os poderes. Achei bem legal. E outra cena no quarto, ele assim, tira um monte de coisa tremenda, né? Ele tá sentindo, ó. Tá usando o sentido da aranha. O sentido da aranha tá despertando. Ele até parece uma aranha de CGI ali, bem feia. Então ele pesquisa na internet, mordidas de aranha. Ele vai pesquisando. Quando ele vai ver, as mãos dele já grudou tudo nas teclas do teclado. Então a gente vê ali o Peter, depois no telhado, com a roupa igualzinha do desenho do Homem-Aranha, espetacular. Lendo ali um livro, resolvendo uma equação ali. A equação lá da pasta do pai do Peter. No livro, e depois ele vai lá falar com o Kurt Connors. Eles conseguem desvendar a conta. Então o Kurt fala pra ele se encontrar outro dia. A gente vai ter ali o Kurt, outra cena assim, o braço dele, vendo ali. Então agora a gente vai pro Peter, que tá na escola. Ele zomba ali no Flash, fazendo a zomba, igual lá no Homem-Aranha 1, onde ele espanca o Flash. E o tio Ben dá a lição pra ele. Aí a gente também vê a Gwen ali, eles conversam. E depois a gente tem uma cena do Peter testando os poderes com o skate, que julga muito essa cena. Mas essa cena tem momentos muito legais dele escalando, tem a ideia das teias
se balançando pelas correntes. Mano, acho que isso é muito injusto com esse filme, que ele tem um monte de ponto legal. Não é essa podridão assim, não é só skate. Então depois a gente vê o Peter e o Connors ali fazendo uma fórmula pra esse negócio do Connors, pra aprimorar a vida humana e pra regenerar o braço dele. Eles conseguem fazer, testam até no rato. Então nisso o Peter chega tarde em casa e o tio Ben falou que ele tinha que ter buscado a tia May. Aí ele dá a lição ali no Peter, falou, por que você chega atrasado e tal? Porque fica nervoso. Aí o tio Ben fala que ele é igual o pai, que o pai dele tinha que dar lição pra ele. Aí ele fala também que responsabilidade. Ele não fala com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas ele fala uma frase bem parecida. Aí o Homem-Aranha, o Peter solta aquela frase: como você se atreve? Como eu me atrevo, como você se atreve. Não dá, mano. Aí então o Peter sai ali quebrando as portas. Aí agora a gente vai ter essa péssima cena do não é problema meu. Na verdade é um cara do mercadinho que fica bravo com o Peter porque ele não deu 2 centavos. Aí ele fala, Peter, sai daqui. Então ele vê um bandido, rouba ele, dá o bagulho que o Peter queria comprar. Aí depois o bandido sai fugindo e o cara sai fugindo lá, o dono do estabelecimento fala, por que você não parou ele? Aí o Peter, não é minha política. A cena é bem ruim, mano, uma bosta. Vergonha alheia. E a morte do Tio Ben também é bem ruimzinha. O ladrão cai ali no chão e tem a arma. O Tio Ben tenta pegar. Só que claramente não vai pegar. E bom, leva o tiro. Aí o Peter fica ali, uma atuação bem da hora. A gente vê a tia meio desesperada. Aí a gente vê os policiais entregando o cartaz do desenho falado dele. A gente vê o Peter também ouvindo o áudio do Tio Ben. O Peter indo pra escola todo abalado. Então ele decide caçar esse cara que matou o Tio Ben. A gente vê umas cenas dele bem da hora. Aí no meio essa caçada, ele sem querer cai em um ringue que tem uma foto de uma máscara igualzinha do Homem-Aranha. Então o Peter faz ali primeiro o traje caseiro, faz o lançador de teia, que é cinema, usa ali o lançador de teia, depois ele vai atrás ali de mais bandido. A gente vê o Capitão Stacy, que é o pai da Gwen ali caçando o Homem-Aranha. Então a gente vê finalmente o Homem-Aranha fazendo traje. E a gente vê esse traje que na minha opinião é muito lindo, ele é muito injustiçado. Que na luz, no sol ele fica bem bonito. No escuro ele não dá tanto pra ver, então é por isso que as pessoas criticam. Então agora a gente tem uma cena clássica, né, do ladrão de carros. O Peter o cara ali vai invadir o carro ali, vai roubar o carro. O Peter tá ali dentro do carro. Ele fala, quando você for roubar carros, não se vista como um ladrão de carros. Aí o cara fala, você é policial? Aí o Peter fala, policial com roupa vermelha? Aí então depois o cara pega a faca ali, o Peter fala, ai, faquinha, esse é o meu ponto fraco. Aí depois ele faz um espirro. Aí lança a teia, lança no saco do cara. Aí ele prende o cara, vê se o cara tem uma marca, aí não tem. Aí o policial chega e ele fala que fez trabalho policial. Só que o policial tenta tirar e mete o pé. E, mano, esse web swing que tem agora é literalmente efeito prático, não é CGI. Eu gosto desse filme que ele tem um momento que não usa CGI. E o CGI também, quando tem, é impecável. Então o Peter ele chega na casa, já meio preocupado que ele tá todo machucado. Eles conversam, então a gente vê também o engravatado, né? Tá lá conversando com o Connors, falando que a semana que vem a gente tem que começar os testes. E o Connors fala que não dá, então o cara fala, então você vai perder o braço que tanto sonhou e despeja. Então o Connors sem opção usa o negócio. Mas antes de ver o Largato mesmo, a gente vê o Peter ali conversando com a Gwen, eles marcam um jantar. Então a gente vê ali o Connors imaginando outro braço dele, aplicando e virando Largato. Então depois a gente vê ali o Peter entrando na casa ali da Gwen, conversando. Também a gente volta ali pro Largato, que consegue regenerar o braço dele, uma cena linda com efeito prático. A gente vê também o Largato vai pegar um táxi ali pra falar com aquele engravatado. O táxi dele parece o Kevin Hart. Então a gente volta ali com o Peter, tá discutindo com o Capitão Stacy que tá caçando o Homem-Aranha. Ele fala, o Homem-Aranha tá fazendo algo que você não consegue fazer, ele tá tentando ajudar. Aí o Stacy manda a real pra ele, que ele só tá procurando uma vingança pessoal, porque todos os bandidos têm o mesmo padrão. E ele tá atrás de uma vingança pessoal e não tá protegendo ninguém. Não tá protegendo ninguém. Então foi nessa hora pra mim que o Homem-Aranha se tocou que ele tem que fazer o bem e literalmente o Homem-Aranha. Então ali ele conversa com a Gwen, ele revela a identidade pra ela. Não tinha muito o que fazer. Essa cena é bem tosca. Mas ele tem a cena da ponte de Largato, tá destruindo tudo. E o Homem-Aranha tem que puxar os carros. Aí tem uma hora que tem uma criancinha ali presa num carro, caindo, ele puxa, segura o carro com a teia. Aí ele prende o carro vai pegar fogo com da gasolina que tava escorrendo. Aí ele fala, moleque, coloca a máscara, você vai se sentir espetacular. Aí ele salva o menino, mano, que cena zica. Zica, isso é o Homem-Aranha. Aí depois ele fala ali que é o Homem-Aranha e vai embora. Aí a gente vê uma cena dele encarando a máscara, se tocando que ele tem que ser o Homem-Aranha. Então a gente vai largar ali que tá no esgoto. E a gente volta ali pro
pro Peter, que tá ali com a Gwen, mostrando as aranhas. Ele fala que é a única que sabe disso. Então depois a gente vê o Peter indo falar com o Dr. Cornus, sabe, do lagarto. O Dr. Cornus tá bem grosso, não fala nada. Então o Peter vai lá pro Capitão Stacy falar que o lagarto é o Cut Cornus. O Capitão Stacy não liga. Então o Peter vai indo embora ali. O sentido da aranha apita, né? Apita, sei lá como que eu posso falar. E um monte de lagartinho aparece entrando no esgoto. E o Peter já está com aquela gata. Só que aí ele vê um jornal falando: recompensa para a força do lagarto. Porque, tipo assim, vai ter uma cena agora onde o Peter vai deixar a câmera ali e o lagarto vai pegar essa câmera. E um monte de pessoa fala que isso aí é sem noção, que o Peter levou ali a câmera pra nada, que o Peter não trabalha no colarinho diário, sendo que literal tem uma cena ali de recompensa para quem tirar foto do lagarto. E o Peter vai, né? Então o Peter vai ali, ele faz até um bagulhinho de T, a gente vê também o Kurt Connors ali gravando um vídeo falando desse experimento. Então ele luta, o Kurt arranha o peito do Peter, o Peter sai correndo e o lagarto pega a câmera dele e vê que tá escrito propriedade de Peter Parker. Então ali a gente também vê ali o Peter falando com a Gwen, falando disso tudo e tal. A Gwen até fala que ele é o papa-mosca. O Peter quer beijar ela, mas ela não quer porque ele acabou de sair do esgoto. A gente vê o Kurt ali também invadindo a escola do Peter. Agora tem essa cena, essa batalha muito legal, o Peter se movimentando com a aranha. Tem a participação do Stan Lee também, que é a melhor participação do Stan Lee no filme da Marvel. Bem da hora. Então a gente vê o Peter ligando pra Gwen, falando, aí ele até acha o laboratório ali do Kurt, falando pra Gwen ir pra Oscorp, fazer um antídoto pro lagarto. A gente vê também o lagarto ali indo pra Oscorp, pra lá, porque ele vai pegar um bagulho ali pra espalhar o soro de lagarto na cidade, que é o plano dele, transformar todo mundo em lagarto. Só que o Peter não sabia disso. Então, quando a Gwen já tá lá, o Peter liga pra ela e fala: sai daí, sai daí, sai daí. Ela não sai. Então o Peter tá tentando ir pra lá. Só que aí os policiais atiram nele. Aí o Stacy encurrala ele descobre que é o Peter. O Peter fala sobre tudo isso. Então ele vai lá. O capitão deixa ele ajudar lá. Só que nisso o policial sem querer dá um tiro na perna dele. Ele fica fraco, então a gente vê ali o lagarto. Aí, uma cena de terror que falam que assim, eu acho que até que legal. O lagarto se assustando na grama, mas vocês iam ver que é igual quando o Sam Raimi dirige essa cena. Nossa, então ali a Gwen consegue pegar o antídoto, o lagarto consegue pegar o dispositivo. Então ali uns guindastes ajudam ele, o Homem-Aranha, pra ele lançar a teia mais perto. Muitas pessoas falam: ai, mas já tem prédio. Os prédios estão muito mais longe do que esses guindastes aí. Então o Peter vai lançando tendo os guindastes pra chegar lá na Oscar, uma cena bem legal, mas dá pra ver um pouquinho da tela verde. Então ali ele encontra o lagarto, eles batalham e tal, o lagarto quebra os lançadores de teia dele, aí tira a máscara e fala a frase: pobre Peter Parker. Então o Stacy aparece ali pra ajudar, o lagarto mata o Stacy, mas aí o Peter já consegue colocar um antídoto ali. Então as últimas palavras do Stacy foram pra o Peter se distanciar da Gwen, porque ele vai fazer muitos inimigos e ele quer que deixe a Gwen fora disso. A gente vê ali o Peter, a gente vê ali tudo dando certo, o Peter entregando ali os ovos pra Tia May, o ovo de comida, mais poluída. A gente vê também o enterro do Capitão Stacy, que o Peter não foi por causa dessa promessa. Aí ele fala disso. Então a gente vê os dois ali, o Peter na escola e tal, ali o Flash com a camisa do Homem-Aranha. A gente vê ali tudo, a gente também ouve o áudio do T-Bang, que é cinema. Aí o Peter chega atrasado na aula e ele fala: eu prometo que não vai mais acontecer isso. E a professora fala: não faça promessas igual você não pode cumprir. Ele fala: essas são as que eu mais gosto. Então a Gwen sorri. E tem um web swing pra mostrar que ele evoluiu. Bom, ele pra mim, mano, ele não evoluiu, ele só regrediu. Mas eu vou falar isso aqui na nota do meu filme, na minha crítica. Bom, e agora vai minha crítica de Espetacular Homem-Aranha. Bom, pra mim esse filme é tipo uma paródia de 2002. Ele é bem divertido, as cenas já são bem legais, a história te entretém, é bem legal. Só que as partes que eu não gosto é deles tentarem recriar o Não É Problema Meu, o Com Grandes Poderes e Grandes Responsabilidades, tentar recriar coisas do primeiro filme. E esse último web swing também dele, tipo, no Homem-Aranha 1, o Peter aprende que ele tem que ter responsabilidade e não fica com a MJ. Aqui é o contrário, ele desfaz a promessa do Capitão Stacy, faz um web swing, só que não acrescenta em nada. Não é igual no Homem-Aranha, que aquilo ali, o web swing mostra que ele é o Homem-Aranha. Não, aqui só mostra que ele é responsável. Pô, pra mim, esse filme é uma nota 7. Essas coisas eu não gosto muito. E também outras coisas que eu não gosto, como o design do lagarto, que pra mim é muito feio. O CGI é legal, mas não. Pra mim não desce. Esse bagulho do pai do Peter é meio chato. E pra mim é uma nota 7.
E esse foi o vídeo. Fui.